o clero está errado na sua arrogância, na sua soberba. Não representam o Cristo, mas sim o diabo. Em persona diabo, não em persona Cristo. Hipócritas! Vamos fazer juntos a quaresma de São Miguel Arcanjo. Olha, começa agora dia 15 de agosto e vai até o dia 29 de setembro. Todos os dias teremos vídeos com orações, histórias dos anjos, reflexões e propósitos para serem feitos todos os dias, diariamente. Para acompanhar essa quaresma, temos o kit que vem junto com um livro, com todas as orações e reflexões. Vem também uma estampa de São Miguel Arcanjo para você colocar num quadro aí no altar da sua igreja doméstica, ou então na parede, pertinho da onde você reza. E o terço especial para você rezar o terço de São Miguel. O kit está na loja da TV Nossa Senhora de Fátima, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Olha, os vídeos vão ao ar todos os dias, 6 horas da manhã, no canal da Capela Sagrada Face, daí fica o dia todo para você rezar na hora que você puder. O link do canal da Capela da Sagrada Face também está aqui embaixo na descrição do vídeo. Jesus fala sobre humildade à igreja. Nós vemos, infelizmente, muitos padres, muitos bispos e inclusive o falso papa, arrogantes, soberbos, nada de humildade, mas muito de orgulho, como se eles fossem os donos do mundo, como se eles fossem os donos da igreja, como se eles fossem mais do que os fiéis. Muitos deles se comportam como verdadeiros príncipes da igreja, se comportam com uma arrogância tão enorme, como se eles estivessem no altar, mas numa prateleira tão alta do altar que você não consegue quase enxergar, só ver os pés deles, e nós somos leigos, pecadores, indignos, e não merecemos nada a não ser o desprezo dos próprios. Muitos deles agem assim. Eles são mais, eles são o clero e basta. E nós, leigos, não servimos para nada a não ser alimentá-los. E eles então dizem que estão em persona Christi, são o próprio Cristo na terra. Eu já ouvi um padre, quando eu ia à missa ainda, ter o desplante numa festa de São José, em pleno dia de São José, dizer que ele é persona Christi, está em persona Christi o dia todo em tudo que ele fala. Meus irmãos e minhas irmãs, isso é uma heresia total. Ele não pode estar em persona Christi, não pode ser o próprio Cristo vivo, porque é um pecador, como todos os outros são. E como então Cristo peca? É claro que Cristo não peca. O Senhor não teve pecado nenhum, portanto o padre não pode estar em persona Christi, não pode ser o próprio Cristo vivo o tempo todo, justamente porque ele está pecando e Jesus não peca. Já começa aí o erro teológico. E infelizmente eles dizem, estou no lugar de Cristo, estou no lugar dos apóstolos, estou no lugar do Papa, mas cadê a humildade deles? Porque olha só, o Senhor está ensinando a igreja nascente a humildade. Ele está dizendo que convém, que cai bem aqui a todos a humildade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o clero está errado na sua arrogância, na sua soberba. O clero está errado de utilizar as coisas de Deus para benefício próprio. Os religiosos e religiosas sem humildade estão errados, estão já condenados previamente. Não representam o Cristo, mas sim o diabo. Esses religiosos e religiosas, esse clero que faz isso, eles estão defendendo o diabo, estão em diabo, estão com o diabo no corpo, isso sim. Em persona diabo, não em persona Christi. Porque o diabo, sim, foi arrogante, soberbo, quis enfrentar a Deus e foi expulso do céu por São Miguel Arcanjo. Hipócritas, falam tanto no nome de Deus, mas agem como demônio. Hipócritas, pessoas más, que simplesmente submetem a todos, desobedientes. Eles não obedecem ao Evangelho, não obedecem a Deus, não obedecem a Nosso Senhor, mas querem que todos os leigos obedeçam. Hipócritas. E para nós que somos leigos, chamados para continuar a Igreja Católica Apostólica Romana nas nossas casas, isso foi profetizado pelo Papa Bento XVI, mas por tantos santos e santas, em tantas visões e profecias de Nosso Senhor e de Nossa Senhora. Para nós que isso nos sirva de lição também, que nós precisamos ser humildes.
Nós seremos perseguidos e é justo e digno que a gente se defenda, que a gente inclusive fuja da perseguição, como fez Santo Atanásio, se pudermos. Mas nós precisamos de muita humildade. Não é porque você foi chamado na sua igreja doméstica a ser um ministro do Senhor, a administrar os sacramentos, a rezar, fazendo o máximo de oração que você puder por dia. Não é porque você consagrou a sua vida a Nossa Senhora, consagrou todos os seus méritos ao Senhor por Nossa Senhora, não é por isso que nós somos mais. Quantos leigos consagrados aí se acham mais, só porque se consagraram a Jesus por Nossa Senhora, já acham que estão por cima da carne seca. Ó, meus irmãos e minhas irmãs, quanta arrogância que leva ao inferno, não façam isso. Sejam vocês que estão conosco na Capela da Sagrada Face, nessa paróquia espiritual das igrejas domésticas, exercitem a humildade. Para você entender melhor essa humildade, você precisa ler e praticar. Não é só ler, é praticar também aquele famoso livro Imitação de Cristo. Você começa a ler aquilo lá, você vai ver quanta coisa errada você está fazendo na sua vida, no seu dia a dia. É para colocar tudo isso em prática para ontem na nossa vida, porque olha, o fim está aí. Tanta gente fala assim, eu quero que o Senhor volte logo, eu também quero. Eu quero que o Senhor volte logo, mas eu estou pronto? Faça essa pergunta para você mesmo, você está pronto? O céu abriu agora, nós estamos prontos, com a consciência tranquila, com a alma limpa de pecados, limpos do pecado, se dedicando a Jesus o melhor que nós podemos, nós já estamos fazendo a nossa missão como era para fazer. Então é até bom que o Senhor demore um pouquinho, nós pedimos para Ele adiantar, vir o mais rápido possível, mas cá para nós vamos aproveitar esse tempo enquanto Ele der uma certa demora, que Ele está às portas, para que a gente possa converter o nosso coração, possa combater o pecado que nos assola e não sermos hipócritas igual a esses que eu acabei de criticar, nós não podemos. Se nós queremos ser verdadeiros seguidores de Cristo, ministros do Senhor na sua igreja, parte do seu corpo místico, então nós não podemos cometer esse mesmo erro. Nós precisamos ser humildes e entender que toda a graça, tudo que vem sobre nós de bom, é o Senhor que está nos enviando. Todos os dons que nós temos, o chamado, é o Senhor que nos faz. Vem tudo de Deus. Nós só temos miséria para oferecer. Se você parar para fazer um belo exame de consciência, vamos ter comunhão espiritual aí de novo, confissão espiritual de novo na semana que vem. Se você vai fazendo esse exame de consciência à luz do Espírito Santo e do seu anjo da guarda, você vai vendo que tirando o que o Senhor dá de graça, só sobram as nossas misérias, os nossos pecados, aquelas coisas horríveis que são sopradas pelo demônio diariamente, constantemente nos nossos ouvidos. Sejamos o corpo místico de Jesus, corpo místico de nosso Senhor, enquanto esses outros são o corpo místico do anticristo, corpo místico do diabo. E nós, então, pequena igreja, igreja remanescente, o remanescente da Igreja Católica Apostólica Romana de 2000 anos, o que sobrou da Santa Igreja, chamados por Jesus, que nós possamos realmente dar um bom exemplo, assim como os apóstolos davam lá no início da igreja, que nós possamos dar esse mesmo exemplo nesses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Humildade sempre, gente. Humildade sempre. Primeira característica de quem segue o Senhor. E nós não aprendemos isso, infelizmente, porque a falsa igreja não nos ensinou. Vamos aprender com o verdadeiro evangelho, vamos aprender com as cartas de São Paulo dos apóstolos, que estão sempre mandando cartas, admoestando as comunidades nascentes, que eles mal saíam da comunidade, já começava o problema. E aí eles mandavam então cartas, graças a Deus, né? E aí sobrou essas cartas para nós, porque quando a gente vai estudar as cartas dos apóstolos, é a mesma coisa, gente. Por isso está sendo feito o volume 2 aqui do Novo Testamento. É só carta dos apóstolos e também aí o livro do Apocalipse. Aí você vai vendo quanta coisa erravam lá e infelizmente continuamos errando aqui.